Fala galera, tudo bem? Para quem tá chegando agora aí, meu nome é Marcos Pedro e há quase 2 décadas eu trabalho com música, dou aulas de guitarra e de violão e hoje eu estou aqui com uma missão. E a missão é mostrar para você como que você pode se livrar das cifras, como que você pode começar a tocar qualquer música de ouvido através desse evento aqui que a gente chama de Maratona da Liberdade Musical. Então, nós estaremos juntos aqui por 4 episódios. Esse é o primeiro que você está assistindo e eu vou mostrar para você como você adquirir essa liberdade. Por exemplo, essa música aqui mesmo que eu acabei de tocar, o tom original dela é Sol maior, mas eu quis tocar em Dó maior. Como que você pode fazer para ter essa liberdade, para você ter essa fluência? Vou te mostrar isso passo a passo. Vixe, tipo assim, você se sente mais confiante, por exemplo. Teve aquela vez que eu te contei que veio o Arte Trio e o Dilson e Débora aqui na minha cidade, e o curso me deu a confiança de eu pedir para eles para mim tocar uma música, para mim acompanhar eles em uma música. Você vai se sentindo mais solto, você cria mais coragem de fazer as coisas, né? Você não se sente mais tão apertado. E qual você lembra que música que você tocou lá com ele? Cara, eu peguei Grande Deus porque era uma música que eu já estava bastante seguro. Grande No Deus! Antes de tocar, eu fiquei muito ansioso. E aí eu peguei a cifra, eu comecei a olhar, tava tremendo até, mas na hora eu nem precisei da cifra, por conta das coisas que eu tenho estudado, sabe? E é muito legal você ter esse contato com o artista, dele olhar, você sorrir, ter esse bate e volta, porque você não tá preso num pedaço de papel. Tem alguma coisa que você nunca imaginou que iria acontecer e que aconteceu quando você começou a fazer esse Justamente. curso assim? Vixe, esse negócio de tocar com o pessoal, nunca imaginei na minha vida que eu ia tocar com eles, o tanto Art Trio quanto Dilson e Débora. Eu não imaginei que eu conseguiria fazer meus próprios arranjos, porque quando você aprende sozinho, dependendo do momento que você tá, você fica preso e você não sabe mais para onde você vai para você conseguir progredir, né? Sim. E aí você fica perdido e desnorteado. O que você sentiu que transformou sua mente, que abriu a sua mente aí para música? Eu acho que o que melhorou foi o ouvido conseguir passar para os dedos o que eu queria colocar de som, né? Você conseguir achar aqueles tons, não pelo shape, sim pela sonoridade que você vai achar. Então, você já não está preocupado em fazer aquela nota daquele jeito, senão você agora está pensando em achar alguma coisa. Então, você ia lá, eu quero fazer esse som. Aí você fazia com a tônica mesmo, depois ia mudando todo ele para poder achar aquele som que você gostava, que queria, né? E você deve estar achando que para mim foi fácil, né? Vai ter até o Winner, né, que canta assim, ó. Quem me vê tocando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida nunca tive motivos pra chorar e tentar desanimar. Vocês estão fazendo uma brincadeira aqui com esse hino, por quê? Quem me vê tocando, gravando DVD, acompanhando vários artistas, deve falar, isso daí é dom, isso daí é fácil, pra ele foi fácil. Mas eu quero dizer que não é assim. Eu também me pareço muito com você. E quero te mostrar agora como que foi essa minha trajetória. Vou falar um pouquinho para você de como que tudo começou. Começou da seguinte forma: quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na minha casa e observei o meu irmão mais velho tocando violão. E eu olhava aquilo ali e ele tocava bonito. Toca ainda até hoje, né? Toca bonito, cara. Os acordes, aquela sonoridade, aquilo começou a me encantar. E o que eu fiz? Eu admirava, ficava lá babando vendo ele tocando. Certo dia, ele decidiu me ensinar. Me ensinou como fazer um dedilhado. Me ensinou como fazer batida. Me ensinou os acordes básicos, né? E começou a me passar. Eu me lembro, inclusive, que no meu aniversário ele me deu um Fá maior de presente. Ou seja, não foi um presente tão agradável, visto que era aquela pestana que doloria o dedo, mas passou o tempo, consegui dominar a pestana. Mas esse tempo durou 3 meses. Em 3 meses que ele começou a me dar aula, eu já comecei a tocar na igreja. Quando eu comecei a tocar na igreja,
Ele, por ser irmão mais velho, começou a fazer engenharia, ou seja, e teve que dar um tempo nas aulas. A gente teve que parar as aulas. E eu comecei a ter que correr atrás das coisas com aquele conhecimento, com aquela experiência que eu havia adquirido naquele tempo. Como todo mundo, eu sempre comprava muita revistinha, muita cifra para tocar as músicas que eu gostava. Inclusive, uma das bandas assim que eu mais me tirei música, mais comprava revistinha, era a banda Voz da Verdade. Não sei se você já ouviu, mas eles cantam aquela música assim, ó. Vou lhe falar de alguém. Ou então aquela assim, ó. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. E assim por diante, Projeto no Deserto, Não há Ferrolho. Ou seja, eu gostava das músicas, tirava essas músicas através da revistinha. Só que quando eu comecei a tocar na igreja, eu percebi que aquilo não era suficiente. Por que que não era suficiente eu tocar as músicas que eu conhecia, que eu gostava? Porque, obviamente, quando você chega na igreja, tem muitas outras coisas que vão acontecer ali. Vão mudar o tom, as pessoas elas vão cantar músicas diferentes. Então, só o fato de eu saber tocar as músicas que eu gostava com a cifra não era suficiente. E aí que começou uma saga na minha vida, de começar a fazer aulas. Eu me empenhei em começar a fazer aulas, só que tinha um detalhe. Sabe qual que era o detalhe? As aulas que eu fazia, e até hoje a maioria das aulas que as pessoas vão fazer de guitarra ou de violão, o que que elas focam? Elas focam em aprender a técnica, em aprender a harmonia, aprender improvisação, aprender a fazer batida, mas é difícil você achar uma pessoa que ensina você a tirar a música de ouvido. Eu tenho certeza que você também concorda comigo, porque nessa época, por mais que você tinha revistinhas, a internet não tinha muita informação, né, para tirar música de ouvido, ou seja, também era um assunto meio místico. Você ia perguntar para as pessoas, elas falavam assim, eu escuto e toco. Mas, cara, como assim escuta e toca? Não é possível. E aí começou a cirandar na minha cabeça algumas perguntas, né? Algumas crenças tais como: será que para eu poder tirar a música de ouvido eu preciso ter o ouvido absoluto? No meu caso eu não tenho, mas eu ouvia falar de pessoas que tinham um ouvido absoluto, que tocava a nota o cara já sabia, sentar com o instrumento na mão. Falei, cara, quando que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu não tenho ouvido absoluto. Será que tirar a música de ouvido só serve para essas pessoas? Comecei a me questionar, né? Pensar isso. E isso foi perdurando, porque eu vi que não estava adiantando. Eu ia tentar tocar na igreja e não dava certo. Já passei muita vergonha, só para você ter noção da vergonha que eu passei. Já chegou um culto com a igreja lotada de gente, que eu fiquei o hino inteiro só achando o tom. Imagina uma pessoa cantando o hino da harpa e você lá caçando o tom e não achava. Eu acho que às vezes eu até tocava a nota, mas a pressão era tanto que eu não achava. Eu fui achar o tom quando acabou o hino. Então, só para você ver a vergonha que eu passava na minha vida. E aquilo me incomodava, né? Porque antes de mais nada, como servo de Deus, sempre a gente vai querer dar o melhor. A gente vai querer chegar na igreja e tocar. A gente não vai querer ficar preso, né? Você quer exalar aquela adoração que está dentro do seu coração através do seu instrumento. Então isso começou a me incomodar, porque toda vez que ia ter culto, eu sabia que eu ia ter que enfrentar esse problema, que era tirar a música ali na hora, achar o tom, ou seja, ficar bom de ouvido, e eu não tinha um estudo para me mostrar como fazer isso. Certa feita, teve uma irmã, né, lá na igreja que eu congrego, né, na Assembleia, é muito comum ter vários grupos, né, grupo dos homens, grupo das mulheres, adolescentes, dos jovens, das crianças. Chegou uma época que ia ter uma festividade das irmãs, congresso das irmãs, e essa irmã que era líder, né, que era regente, ela chegou com um CD para mim, entregou na minha mão, a gente estava começando e ela falou assim, ó, a gente quer que vocês toquem. A gente era tudo criança nessa época, né?
eu quero que vocês toquem, a gente não quer usar playback. Bom, obviamente, quando ela falou isso, por dentro eu tava saltando de felicidade. Por quê? Cara, a gente detestava quando a gente conhecia o hino e o abençoado colocava o playback. Pô, coloca o playback nos hinos que a gente não sabe tocar, né? Agora os hinos que a gente gosta de tocar, que a gente sabe, chegava uma pessoa com o playback lá. E só pra você ter ideia, a gente era tão fominha, cara, que soltava o playback, né? Ficava lá tocando junto com o playback, até atrapalhava. Que ia cantar. E eu também já tomei vários xingos, porque na hora da pregação eu era tão fominha, ao invés de eu ficar prestando atenção na pregação, eu ficava lá estudando. Então eu já tomei vários xingos assim em público, mas que não vem ao caso. Mas então, essa situação aí de eu poder tocar a música, ter essa oportunidade de tocar num congresso ali com eles, né? Cara, me soou muito bem, me fez sentir feliz. Então eu peguei aquele CD, fui pra minha casa, coloquei lá. Então beleza, o que eu tenho que fazer para eu tocar nesse congresso? Vou ter que tirar as músicas. Só que tem um problema. Como que eu vou tirar a música de ouvido? Quando eu comecei a ouvir aqueles hinos, rapaz, hino que tinha introdução, que tinha modulação, tinha um monte de acorde, cara, eu fiquei ali horas tentando e não consegui. Aquilo me deixou irritado. Aquilo me deixou irado, frustrado. E eu comecei a querer desanimar, né? Falei, cara, não é possível isso aqui, cara, não dá. Mas depois veio um pensamento na minha mente. Veio assim, cara, será que não tem um jeito mais fácil de tirar a música de ouvido? Eu me lembro que também nessa época o meu pai, ele embora não é músico, não conseguiu aprender a tocar violão, mas ele sempre ouvia muita música brasileira. Ele ouvia Chico Buarque, Tom Jobim. Eu até me lembro de uma música aqui, ó, que ele gostava de ouvir, que era Asa Branca, né? Quando olhei a terra dentro, tal fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então eu gostava de sentar assim com ele, ouvir esses discos, mas voltava de novo aquele pensamento. Cara, como que eu vou tirar isso daqui? Eu gosto de ouvir, mas eu não consigo tocar isso. Eu não sei o que está acontecendo. E de novo aquela pergunta veio na minha cabeça. Cara, será que não existe um jeito mais fácil de você tirar a música de ouvido? Eu dei aquela respirada. Levou alguns minutinhos. Mas comecei a voltar a ter calma, tranquilidade. E comecei a analisar coisas naturais da nossa vida. Bom, naquela época eu tinha aprendido a andar de bicicleta. Eu acredito que você também. Para andar de bicicleta existe um padrão. Ou seja, o padrão é o seguinte: se você aprende a se equilibrar, você consegue andar de bicicleta. Esse é o primeiro passo, é o equilíbrio. É você andar com as duas pernas para fora da bike. Por quê? Para você ir se equilibrando. Depois que você aprendeu a equilibrar, é só você pedalar. Então existe um padrão, existe uma regra. No futebol, a mesma coisa. Ou seja, quando você vai jogar futebol, você aprende que se você está ali no ataque, você vai ter que chutar a bola, usar seu pé para chutar, não pode colocar a mão, você pode usar a cabeça. Se a bola passar da linha, a bola foi para fora, jogada para o outro time. Então existe um padrão para você poder brincar, para você poder praticar daquilo. E eu comecei a pensar nessas coisas naturais que eram automáticas na minha vida e comecei a analisar que para tirar música de ouvido também existia um padrão. Eu comecei a pegar aquelas músicas que eu já conhecia e comecei a analisar elas, padrão por padrão. Comecei a estudar e a desenvolver e fui encontrando formas de fazer. Toda vez que eu encontrava uma forma, eu escrevia e ficava testando. Ou seja, foi um período de 7 anos para eu dizer que eu de fato dominei tirar a música de ouvido. Mas qual que é a vantagem de tudo isso? É que hoje eu tenho uma metodologia, eu tenho uma forma de pensar que eu vou transmitir aqui para vocês, a fim de reduzir esse tempo.
Você não vai precisar ficar passando essas vergonhas que eu passei, ficar demorando igual eu demorei. Porque agora o caminho já foi criado. Imagina quando você pega uma estrada, lá antigamente, 50 anos atrás, a estrada toda de terra, esburacada, tal. Aí hoje é uma estrada de concreto. Ou seja, o caminho é muito melhor, é muito mais prático, é rápido, é seguro. Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar essa forma. E que resultados que eu obtive fazendo tudo isso. Obviamente, quando eu comecei a aplicar isso aos meus 18 anos, olha o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar mais com música. Eu comecei a tirar música para os alunos, comecei a ter mais alunos, comecei a tirar música para eventos de casamento que eu frequentava, que eu ia tocar, né, que eu era contratado para isso. Comecei a tirar músicas para gravar e percebi que assim como eu tinha minha necessidade, eu tinha alunos também que estavam na igreja que também tinham a mesma necessidade. Foi aí que eu comecei a aplicar esse método nesses alunos e eles começaram a desenvolver, a gerar frutos. Então, falar aqui para vocês algumas coisas que tirar música de ouvido acrescentou na minha vida. Não sei se vocês conhecem a baterista Lilian Carmona, é uma das melhores bateristas mulheres do Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e nessa fase eu transcrevia algumas músicas do repertório que ela queria tocar. Também trabalhei com Osmar Baruch, com Bira, do Jô Soares. Até hoje eu ainda trabalho com o Osmar. Eu cheguei também a transcrever muitas músicas para artistas da Novo Tempo, porque sempre eu tô lá gravando, tô tirando música de ouvido para trabalhar com eles. Toco até hoje com a cantora Marcena, a gente tira muita música. Eu tenho vários alunos, que inclusive tenho alunos nos Estados Unidos, que eu mostro para eles como obter isso. Já gravei vários DVDs pela rede de TV Novo Tempo, tais como DVDs do Arautos do Rei, DVD do Daniel Lidick, DVD do Adoradores 2, Adoradores 4, DVD com Arte Trio e muitos outros. E vou contar uma coisa aqui também para você. Eu sou formado em arranjo e composição. E teve uma matéria lá chamada Percepção Harmônica, que é a percepção mais avançada da faculdade, é o último nível de percepção. E essa aula era justo no horário que eu tinha que gravar o programa Perfil Musical. E aí o que aconteceu? Eu cheguei para conversar com o professor, falei, professor, não tem como essa matéria ser num outro dia? Ele falou, não. E aí sabe o que eu fiz? Eu solicitei a proficiência. Ou seja, naquele ano eu fui o único aluno que fez proficiência da matéria de percepção harmônica. E eu passei de prima. E aí eu pude gravar o programa. Ou seja, eu fiz uma prova para não precisar fazer aquela matéria, para comprovar que eu já sabia, usando esse método que eu já aplicava muito antes de fazer a faculdade. E é isso que eu vim aqui hoje para mostrar para você que se você domina a arte de tirar música de ouvido, você vai ser um músico que tem muito mais autoridade. Você vai ser um músico que as pessoas vão colocar confiança em você na hora de tocar. Você vai chegar na igreja, as pessoas vão até se aliviar, vão falar, cara, ele chegou, posso ficar tranquilo, posso cantar qualquer hino, posso tocar em qualquer tom, que eu sei que ele vai segurar. E, ou seja, da mesma forma, se você não obtém essa técnica, infelizmente você está fadado a sempre depender de uma cifra, a nunca ter segurança, a nunca ser um músico que as pessoas botam fé em você. Porque tirar música de ouvido é algo que é primordial para quem quer de fato ser reconhecido como um músico de verdade. E haja visto também que não adianta você saber fazer todas as escalas, não adianta você saber todos os campos harmônicos, não adianta você saber fazer solos maravilhosos e rápidos. Se você não sabe tirar música de ouvido, você sempre vai estar travado. E nesse momento eu vou mostrar para vocês os 5 erros que mais acontecem com as pessoas que querem tirar música de ouvido. E eu vou mostrar eles aqui para você, a fim de que você venha destravar o tirar música de ouvido, começar a entender quais são os erros, para você poder tirar música de ouvido e para você também ficar livre das cifras. Então bora nessa? Primeiro erro, tentar já sair tocando a música enquanto a música está sendo tocada.
Eu já vivenciei isso várias vezes, já tentei fazer isso e não dá certo. Já me reuni com os amigos e tá lá todo mundo querendo escutar a música e tem o bendito, um abençoado tocando. Olha o que acontece quando você tenta fazer isso. Imagina que você tá tocando esse hino aqui, ó. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Não foi aprendendo a falar que você aprendeu a falar. O primeiro processo você aprendeu a ouvir para depois você falar. Então muitas pessoas têm essa mania de achar que para tirar a música tem que sair tocando a música junto. Isso vai fazer com que você não consiga tirar a música. Esse é o primeiro erro. Com certeza você vai se sentir frustrado, você vai se sentir desanimado e vai até começar a achar que você não é inteligente, que você não tem o dom, que você não consegue tocar, mas simplesmente porque você comete esse erro de querer tirar a música enquanto a música está tocando sem você ouvir ela primeiro. Segundo erro que a maioria das pessoas cometem é sair tocando acordes de forma aleatória, achando que pela sorte eles vão conseguir tirar a música de ouvido. Eu já vivenciei muitos momentos de pessoas na igreja que pega o famoso shape do Fá, né? Tem gente que deixa até o dedão, o dedão três dedos pra cima aqui, ó, e fica lá, o irmão tá cantando o hino da harpa, né? Por exemplo, ó, 3, enquanto para Jericó, o bom Jesus passava. Isso aqui não dá resultado. Por que não dá resultado? Cara, como que você vai ficar saindo tocando um acorde de forma aleatória? Nesse caso aqui, a pessoa ainda está tocando o shape de um acorde maior. E se a música estiver no tom menor? Aí que nunca você vai conseguir tirar a música. Ou seja, segundo erro que as pessoas cometem. Sair tocando acordes de forma aleatória, achando que na sorte vai conseguir achar e conseguir tirar a música de ouvido. Terceiro erro que muitas pessoas cometem é limitar o tirar música de ouvido a simplesmente saber tocar o campo harmônico. E isso não é verdade, porque você pode saber tocar o campo harmônico, mas não quer dizer que todas as músicas vão estar no campo harmônico. Tais como essa aqui, ó. Ao Deus expressar tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Ou então se você fosse tocar aquela música assim, ó. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Ou seja, tem acordes que não pertencem ao campo harmônico. E tem muita gente que comete esse erro, que achar que tirar a música de ouvido se limita a simplesmente você saber o campo harmônico. E não é. Os 3 primeiros erros que eu falei, eles dizem muito respeito a tirar a música de ouvido. Os outros 2 erros que eu vou falar agora, que esse é o 4º erro e o 5º erro, eles dizem respeito a pessoas que querem se livrar da cifra, mas não conseguem. Então, o primeiro erro que as pessoas têm na hora de se livrar da cifra é decorar acorde por acorde. É isso mesmo. Tem pessoas que até me falaram assim, mas cara, como? Para eu decorar uma música, eu não tenho que decorar acorde por acorde? Bom, deixa eu te contar aqui o que aconteceu comigo uma vez. Uma vez fui apresentar um trabalho na escola e aquela apreensão, aquela ansiedade de não errar, fez com que eu escrevesse um texto gigante e decorasse ali, ó, palavra por palavra, palavra por palavra. E na hora que eu estava treinando, eu percebia que se eu esquecesse uma palavra, com todo respeito, ferrou. Ou seja, eu tinha que voltar de novo. E o que aconteceu no dia que eu fui apresentar o trabalho? Exatamente isso. Eu fui apresentar, eu esqueci uma palavra, já era, travei. Isso acontece também com a cifra. Tem gente que quer decorar a cifra acorde por acorde, acorde por acorde. Se esquece um acordinho no meio, trava. E isso acontece mesmo, porque essa não é a maneira correta de você se livrar da cifra. Esse é o 4º erro. Talvez você esteja se perguntando aí agora, mas mano, então eu tô lascado porque eu faço tudo errado.
Calma, não se preocupe. Vou mostrar o quinto erro e depois vou mostrar para você a solução para essas coisas, beleza? O quinto erro que uma pessoa que quer se livrar da cifra comete é ela não pensar em forma. Isso é muito prejudicial. Ainda mais se você é de uma igreja que tem ministério de louvor, que às vezes tá envolvendo ali no louvor, tá aquela coisa gostosa, aí o ministro fala assim, ó, volta no começo, volta no refrão, volta na ponte. Se você é do tipo de pessoa que não pensa em forma de música, com certeza nessa hora aí você vai travar, você vai errar. Porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Quando o ministro dá um sinal, ele quer voltar no refrão, tem gente que está tão ali preso na cifra que ele não vê formas de fazer isso que está sendo pedido ali. E o que acontece? Ele quer tocar tudo do jeitinho que está ali. Mas na vida, as coisas não são assim. As coisas, naturalmente, elas podem ter imprevistos. Isso acontece. Nesse caso do louvor, pedir para repetir tal parte é algo que sempre vai acontecer. E se você não sabe pensar em forma de música, infelizmente, você vai travar e não vai conseguir desenvolver. Agora que você entendeu esses 5 erros, muita calma nessa hora, porque amanhã nós vamos começar a destrinchar e eu vou te mostrar formas de como você pode resolver cada um desses erros. Haja visto que eu, indo na raça ali, né, coletando informações de todos os lados, levei 7 anos para fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, vou encurtar esse caminho para você ter a ideia de como você pode resolver isso de uma forma muito mais rápida e prática. Haja visto que se você fosse pegar esses conteúdos que eu vou passar nesses 4 dias em uma escola, eu tenho certeza que você levaria no mínimo 1 ano para estar resolvendo tudo isso. E se você investe lá seus R$200 por mês, seria um investimento de 2.400 para você poder ter esse tipo de informação que eu vou te passar aqui nesses 4 dias. Então, fica ligado, aproveita essa chance, até porque no domingo esses vídeos vão sair do ar. É isso mesmo. No domingo, esses vídeos vão sair do ar. Você tem até domingo para você aproveitar, fazer todas as suas anotações, pegar firme nesse conteúdo aí, que eu vou ser sincero, eu não vou dividir nenhum conhecimento com você. Você fala, não, Marcão, como assim você não vai dividir nada? Eu aprendi que se você pega aquilo que você tem e você divide, você fica com menos. Ou seja, se eu tiver 10 balas e eu divido com as pessoas, eu vou ficar com menos. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser multiplicar o conhecimento com você. Ou seja, porque quando eu ensino, eu multiplico aquilo que eu tenho. E você também vai crescer, ou seja, ambos vamos crescer juntos nessa jornada. E tem mais uma coisinha que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ler comentário, eu gosto de saber o que você está achando das aulas. Então, desce aí para baixo, digita lá de 0 a 10, que nota que você daria para essa aula aqui. Lembrando que amanhã, quarta-feira, às 20 horas, tem a aula onde a gente vai começar a desbravar e destravar essas questões que a gente levantou aqui nessa primeira aula, beleza? Então te vejo em breve, tamo juntasso, fique com Deus. Pedro, o que você sentiu assim que destravou na sua mente? Assim? O que você sentiu que você começou a pensar diferente, fazer diferente? Cara, eu comecei a entender mais a teoria musical, que era uma coisa que era muito difícil para mim, porque eu não estudava, então daí não tinha como entender mesmo, né? Se não estuda. Mas como eu comecei a pegar lá nos seus vídeos, daí eu comecei a entender mais. Isso aqui é uma tônica, terça, quinta, isso aqui é um menor justo, menor... É isso aí, cara. Sim. Cara, mudou muita coisa mesmo. Eu tocava, mas eu pegava só um ritmo mais básico, eu pegava um dedilhado mais tranquilo. Hoje eu já faço o meu dedilhado, eu já faço o meu ritmo, eu já coloco que nem aquele vídeo que eu mandei lá no nosso grupo lá, da música Noite Feliz. Eu fiz aquela harmonização assim, só escuta, não, aqui cabe isso aqui, esse acorde funciona, esse não. Eu fui indo lá, consegui fazer minha primeira harmonização e ainda foi com tétrade. Olha só que bem. Velho. Mano, eu tô muito feliz. Uns 2 anos atrás, até ano passado, antes de eu sair do internado, tipo assim, eu ficava com meus colegas, né?
Aí eu, pô, não consigo tocar nada, mano, eu não consigo entender nada. Aí, não, pô, tu vai trabalhar a tua audição, tu vai afinar tua voz. Eu não acreditava. Aí hoje em dia, eu vejo a música, eu vou aqui e tal, eu monto o acorde. Aí, claro, o campo harmônico te ajuda a levar a música. Mas, tipo, achar o tom ali, eu tô até encavado comigo mesmo. A evolução tá vindo aí. O que você sentiu que mudou, que melhorou aí na sua forma de tocar? Ah, cara, eu aprendi a pensar em notas, uma coisa muito importante que você me ensinou. Aprendi a pensar em notas. Eu era muito preso a shapes. Então, quando você é preso a shapes, se você não encontrar um shape novo, você estagnou. E depois que eu passei a pensar em notas, eu mesmo monto meus shapes, eu mesmo monto minha escala, eu mesmo monto os meus acordes. Inclusive, eu até estou com uma certa facilidade em fazer reharmonizações por conta disso. Porque eu aprendi a respeito de campo harmônico, e aí, sabendo o grau, eu posso aplicar um acorde e inverter ele de alguma maneira, colocar notas de extensão. Me ajudou muito.